This call is now being recorded. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos, queridas, irmãos e irmãs da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis. Aqui vos fala Francis Leide Santos, a maioria já me conhece. Muito bom dia. Estamos dando início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudo esse que é feito todos os últimos domingos, né, de cada mês. Aí foi assim durante todo o decorrer do ano, e hoje será o nosso último estudo deste ano, né, porque no último domingo de dezembro nós já estaremos em recesso, né, para aproveitarmos, né, os nossos festejos, né, de final de ano junto aos nossos familiares. Então, a gente teremos um pequeno recesso, então, no final do mês, ou no último domingo do mês que vem, não teremos esse estudo. Então, hoje será o nosso último estudo deste ano, né? E aqui já agradecendo, né, a presença de todos vocês que estão aí pessoalmente na nossa casa de oração. Eu estou aqui de minha residência, né, cumprindo os protocolos de afastamento social, devido ao fato de estar com Covid, né, ter testado positivo para Covid. Então, aí a gente tem que ficar um pouquinho de molho, né, mas eu estou bem, graças a Deus. E nós estamos aqui, firmes e fortes, né? A tecnologia, nesse sentido, nos auxilia. Então, vamos, neste momento, fazer a nossa prece inicial. E eu convido alguém que estiver aí presencialmente na nossa casa. Estou vendo que a casa hoje tem várias pessoas, estou aqui vendo, que alguém possa se habilitar, né? É só abrir o microfone do seu celular, onde você estiver acompanhando aí, quem tiver com o celular acompanhando, é só abrir o microfone e fazer a prece. Ou alguém que estiver em casa, né, também nos acompanhando. Alguém se habilita? Pronto, Ana se habilitou aqui. Sempre prestativa, né? Mais uma de nossas irmãs trabalhadoras, que tanto contribuiu conosco no decorrer desse ano, também conduzindo os estudos deste evangelho, né? Nos momentos que Jailton e eu não pudemos estar presentes, Ana sempre se fez presente. E é com muita gratidão, Ana, que eu te passo a palavra para você fazer a prece inicial. Senhor Jesus, Mestre querido, nesta manhã de domingo, último estudo do Evangelho do ano, nós, companheiros, companheiras, confrades da Coifa, te pedimos, Mestre querido, Cristo de Deus, vinde ter conosco, nos assistir. Pedimos à equipe mentora da Coifa, a São Francisco de Assis, o nosso patrono, que esteja aqui a iluminar cada mente, a nos capacitar na nossa aprendizagem hoje, que possamos aprender e carregar em nossos corações os ensinamentos do Cristo quando esteve aqui na Terra. Senhor Jesus, cuida de cada um de nós, os que estão em casa e os que estão aqui presentes nesta reunião. Dai-nos um domingo de paz, de aproveitamento. Põe as tuas mãos dadivosas sobre a cabeça de cada um que se encontra doente nesse momento. E assim, Senhor, conduz o estudo desta manhã, acolhendo a todos e todas. Muita paz. E assim a gente inicia. Amém, que assim seja.
agora e sempre. Muito obrigada, Aninha. Eu vou passar aqui a... Então, hoje, em continuidade, né, ao estudo que vem sendo feito ao longo, né, ao longo do ano, né, nós estávamos já há uns 3 meses, né, que iniciamos com o capítulo 4, que é um capítulo extenso, e gerou bastante discussões profícuas, né, proveitosas para todos nós, aprendemos muito. E hoje eu acredito que a gente finalize esse capítulo 4, que é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? E com um pouco de sorte a gente conclui ele e inicia o capítulo 5. Mas se não der para iniciar o 5, não tem problema, né? Então vamos lá. Nós hoje estudaremos o item 24. Quem tiver aí com o seu livro em mãos, se não quiser acompanhar pelo slide, mas é item 24 do capítulo 4. Instruções dos espíritos, limites da encarnação. Todos estão me escutando bem, né? Faz um legalzinho aí com o dedinho para cima. Ai, que bom. Ótimo. Vamos lá. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vistas apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai se desmaterializando de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo, ou seja, do mundo no qual ele vive. Aqui eu acho interessante a gente fazer um adendozinho, porque o tópico, né, do item de hoje que estamos estudando está tratando acerca dos limites da encarnação, né? Ora, o que é encarnação? Esta necessidade em que o espírito tem de estar no corpo, né? Está encarnado. E aqui a espiritualidade está nos trazendo a informação de, se a gente for levar em conta os limites, né? Ou se a gente for levar em conta apenas o envoltório que a gente fala que é o nosso corpo físico, né? A matéria que veste o nosso espírito, se formos levar em conta apenas esse envoltório, realmente a encarnação carece de limites precisamente traçados, né? Porque cada corpo ele vai ter uma duração, né? Ele vai ter um movimento, ele vai ter um porquê de estar onde ele está, né? Por assim dizer. Porque, como ele está dizendo aqui, ó, dada que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Ou seja, hoje, aqui, encarnados no planeta Terra, nós temos um envoltório, né, carnal, pesado, que nos dificulta, né, para muitas coisas, porque este envoltório está de acordo ao mundo no qual nós estamos vivendo no momento, que é o planeta Terra. Nós precisamos desse envoltório.
e também de acordo ao que a gente necessita vivenciar para a nossa evolução pessoal, né? Veja que ele diz que em certos mundos mais adiantados do que a Terra, este corpo, esse envoltório, ele é menos pesado, ele é menos grosseiro, né? E, por conseguinte, ele é menos sujeito a vicissitudes. Então, por que que a gente adoece muito, né? A gente já tem um corpo que, de uma certa forma, nos propicia isso, né? Quando espiritualmente falando, nós estamos num grau mais elevado, o nosso corpo ele é mais fluídico, ele é mais diáfano. E à medida que a gente vai evoluindo mais, este corpo vai se desmaterializando, né? Ao ponto de chegar a poder ser confundido com o perispírito, né? Ou seja, vai ser uma coisa bem leve, bem fluida, né? Isso tudo conforme o mundo em que a gente, enquanto espírito, é levado a viver, né? Então, ali no final, ele está dizendo que conforme o mundo que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza deste mundo, certo? Então, a gente está compreendendo, né, o porquê, né, o limite que temos, né, os limites da encarnação, e o porquê que esse processo se dá e de que forma ele se dá. Vamos à próxima. Se tiver alguém aí que puder ler, eu fico agradecida. Tá bem? Pronto. Pode ler, Ana. Fique à vontade. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte e onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Então, esse pequeno tópico fala sobre as transformações que o perispírito vai passando durante as sucessivas vidas, né? Que a gente vai tendo a oportunidade de viver, de encarnar. E que os espíritos mais evoluídos, né? Que estão numa condição de espíritos puros, eles não têm o peso que nós encarnados temos, né? Eles têm uma leveza que permite levar eles em outros mundos, né? A, a fazer missões, a desenvolver e realizar missões em outros mundos, onde quer que eles queiram ir, né? Ou estejam com a missão confiada, né, de ajudar a melhora de outros espíritos. É isso que essa pequena parte, né, nos traz. Muito obrigada, muita paz. Perfeito, Ana, perfeito. É exatamente isso que a Ana falou, né? Você vê aqui na imagem acima, né, as, é, todo o processo reencarnatório representado, né? Vem o nascimento, vem a velhice, vem a mutação, vem a transformação, por assim dizer, o renascimento, aí nasce novamente uma criança, aí vai evoluindo, vai crescendo, uma outra encarnação, né? E assim somos nós, né? Vou passar a próxima, que a Ana já comentou muito bem esse tópico aqui. Tem alguém que possa ler esse?
Alguma outra pessoa? Fica à vontade. Você levantou a mão aí, que eu não vi aqui, mas pode falar, pode ler. Bom dia. Bom dia. Você não sabia que era eu, peguei Ah, você, tá vendo? é porque eu olhei, eu tô olhando, eu tô só com o notebook aqui, olhando o slide Eu e estou é aqui no. pequenininho, não vi, aí vi caso pra mim. Ainda tentando abrir o arquivo, caso dê algum problema, que não vai dar para poder dar o suporte. Mas bom dia a todos, bom dia a todas. Bom Bom dia, dia ao querido. pessoal aí da Coifa, que eu estou vendo aqui pela câmera. O povo tudo se escondendo da imagem. Não Cadê é o aqui, pessoal rapaz. da doutrinária para ler o texto também? Participar, gente, bora participar. Eu vou ler esse, depois o pessoal daí da sala começar a ler também, para participar do estudo. Se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que liga o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre ou esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Eu acho essa passagem bem interessante, porque ela mostra com muita clareza o que nós já aprendemos em relação aos espíritos mais evoluídos encarnarem em planetas menos evoluídos por missão. Então, por exemplo, a gente imagine Jesus, que levou todo aquele tempo para poder atingir um grau, né, de materialidade que lhe permitisse encarnar aqui entre nós na Terra, desencarna e vai ficar na erraticidade junto ao planeta Terra, não faz sentido. Porque o espírito, ele traz uma característica de evolução maior. Então, a matéria, ela está ligada ao planeta a qual a gente está encarnado. Mas o espírito não. O espírito ele está ligado àquele lugar, àquele planeta e aquela, vamos dizer assim, aquela aura que revista aquele planeta para a gente entender melhor essa questão de erraticidade, né? Porque erraticidade, acho que todo mundo que está aí no salão já sabe que não é estar no erro, né, gente? Erraticidade é estar no intervalo de uma encarnação e outra. Então, quando diz, você está na erraticidade, você não está no erro, não, você não está errando, não. Você está entre uma encarnação e outra. Então, se a gente presumir que, vamos dizer, o espírito Y, para não dizer X, que tem o irmão X, o espírito Y está aqui, mas ele é um espírito mais evoluído. Então, quando ele desencarnar, ele não vai ficar numa colônia espiritual, vamos dizer assim, com características próximas à da Terra. Ele vai voltar para o lugar, né, para a erraticidade que esteja mais próxima das características do espírito dele, ou seja, de um espírito mais evoluído. Então, eu acho isso muito interessante e acho que comprova ainda mais a justiça divina, né? Então, se a gente tem uma característica mais evoluída, a gente pode vir para cá com uma missão, mas vai voltar para aquele lugar que a nossa sintonia, que a nossa energia se adequa melhor. Aí eu fico imaginando, né, só para fechar, porque se deixar eu converso demais, o estudo vai até 3 horas da tarde. Imaginemos como deve ser a recepção, chega, estou me arrepiando aqui, desse espírito mega evoluído que escolheu vir para a Terra cumprir uma missão. Ele chega aqui na Terra, ele consegue cumprir a missão dele, eu estou me arrepiando mais ainda, e volta para esse planeta evoluído. Imaginemos a receptividade que ele tem lá, como ele deve ser recebido lá, né? Em honrarias, em palmas, em benefícios espirituais, por ele ter aberto mão de continuar num lugar mais evoluído para vir ajudar nós, réis mortais, que ainda estamos, né, comendo pão com farinha e rezando para não engordar demais.
cheio de carboidrato, Arroz. né? E arroz. É Pois isso. é, meu irmão. Depois você me ensina a fazer esses slides que eu adorei, viu? Você está de parabéns. Ô, gato, depois eu te dou o feedback. E você me falando, você estava falando, antes de você falar, imagine como é a recepção desse irmão e tal. Eu estava pensando sobre a vida, esta última encarnação de nosso irmão Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, que é aqui, né? Ele teve um papel importantíssimo, né, para a doutrina espírita, que eu creio esta tenha sido a missão dele. Não tenho dúvidas de que ele era um espírito mais evoluído que nós, e talvez nem tivesse realmente essa necessidade dessa reencarnação dele aqui na Terra, agora como nosso contemporâneo, e veio cumprir essa missão, né, de propagação da doutrina e tal, de todo tanto bem que ele fez para nós, tanto ensinamento que nos deu, e como deva ter sido justamente esse retorno dele, essa receptividade dele lá. Eu lembrei dele, né, na hora que você estava falando. E é isso aí. Vamos adiante, né? Agora tem um texto aqui um pouco maior. Alguém para ler? Alguém aí na casa, né? Como vamos dizer. Ó, Tânia levantou a mão. Então, leia, Tânia. Fica à vontade. Bom dia a todos os que estão em casa, que estão na coifa. Gratidão pelas orações e energias salutares de cura. Necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Uma pergunta aí, né? A passagem do espírito pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material o desígnio cuja execução Deus lhe confiou, e lhes é necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência, sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão e as mesmas obrigações a cumprir, a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência de uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente, a menos pensamentos, os primeiros graus de iniciação, a mais cedo gozam do fruto de seus labores, aos que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstram, pode prolongar indevidamente a necessidade da reencarnação, e quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Refletindo nas falas anteriores de Evandro e Francis,
E lendo esse parágrafo, que nos faz uma pergunta sobre a necessidade da reencarnação, a gente pensa assim, dos grandes mártires, né? Como foi citado, Chico Xavier, né? Que reencarnou com, talvez sem necessidade, mas em um planeta de prova e expiação, para o auxílio de muitos. Pensemos em nós, na nossa reencarnação, nas nossas pequenas missões. Talvez entre nós não exista nenhuma Madre Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres ou algum Divaldo. Mas pensemos qual a nossa missão nessa encarnação no planeta Terra, né? Temos o nosso livre-arbítrio para exercê-la ou não, e aí ficaremos na roda das reencarnações até nos apropriarmos da necessidade do trabalho na seara do Mestre Jesus, para algo que é de extrema necessidade para a nossa evolução, né? Então, que cada um de nós possamos desempenhar da melhor maneira possível a missão que lhe foi concedida, seja de um auxílio fraterno, seja de ouvir o irmão, seja de trabalhar nos projetos sociais da COIFA, ou outro qualquer que seja, de servir ao próximo como de amar e servir ao próximo como a si mesmo. O livre-arbítrio está aí para todos. Bom dia e muita paz. Muita paz também. E obrigada pela leitura e pelo comentário, né? E é como você bem diz, nós, ao virmos, né, ao encarnarmos aqui, temos uma necessidade, né, enquanto espírito, de passar por este processo de encarnação no planeta de prova e expiação. Estamos tendo essa necessidade. Não nos lembramos qual é, né? Mas daí a grande importância de nós aproveitarmos todas as oportunidades que nos são dadas de nos empenharmos no bem, né? Olha que vivemos num planeta, neste momento, no qual há tanto a se fazer para melhorar, né, a vida das pessoas que aqui habitam, né, a vida desses espíritos que, assim como nós, estão aqui encarnados no momento. E muitas vezes a gente passa, né, sem um esforço, né, que é necessário para que a gente possa evoluir, né, e por conta disso se faz necessário posteriormente repetirmos a lição de casa, né. Eu acho que é algo que vai trazer um exemplo, acho que é agora, após esse tópico aqui, que vai muito bem explicitar essa questão. Aqui uma imagem, né, que eu achei muito bonita, né, que selecionei no Google Imagens, né, e que mostra, né, por assim dizer, essa necessidade de estarmos, né, reencarnando, ora aqui, ora ali, evoluirmos, evoluindo, né, as famílias como se formam, as pessoas como... Se a gente parar, né, para analisar porque a gente vive determinadas coisas, porque estamos em determinada família, né, as provas que temos, pelas quais passamos, tudo faz parte da nossa evolução, para que um dia a gente possa estar do outro lado, numa condição melhor, né? E estar encarnando em outros lugares, em outros planetas mais evoluídos, ou sempre estaremos, né, a serviço, né, do bem, se assim quisermos, né? Que seja. Ele traz essa nota aqui, que eu mesma vou ler, que eu achei muito interessante.
Uma comparação vulgar fará-se compreender melhor essa diferença, né? O escolar, né? O estudante, a gente chama de estudante, né? Não chega aos estudos superiores da ciência, senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão, né? A gente, para chegar na faculdade, primeiro a gente precisa passar desde o ensino infantil, da educação infantil, né? Aí a gente vai para o Fundamental 1, depois Fundamental 2, ensino médio, né? Anos ali estudando até que a gente possa chegar aos estudos superiores da ciência. Essas classes, essas anteriores, né, que a gente passa, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio do estudante alcançar o fim, e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, ele abrevia o caminho, no qual, então, menos espinho encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Ou seja, tem aquele estudante que vai cumprir a trajetória dele ali todinha e nunca vai reprovar em nenhum ano letivo, né? Vai galgando, né, mais rapidamente até chegar a esses ensinos superiores que ele está usando ali como exemplo. E já tem aquele outro que é mais negligente, ou talvez mais preguiçoso, né? E que vai reprovar algumas vezes, né? Eu brincava com. Eu lembrei, eu ri muito quando eu estava lendo isso, que eu lembrei de um primo meu, que ele fez a quinta série, que hoje. Que antigamente era a quinta série, hoje é o sexto ano. Ele fez 4 vezes. Eu disse: você vai se formar no sexto ano. Brincava com ele na época, né? E é disso que ele está falando, é o tempo que se perde, né? Quando a gente vai se deixando, né, ser reprovado, né? Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Pois é, 4 vezes, Ivana. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de eles desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea, cheia de angústias, quando já se poderia ter chegado ao fim, é um castigo pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, ele pode também transpor de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Então, achei perfeito, né? Alguém suspendeu a mão? Fale, Ivana, fale. Fui eu, já sabe que sou eu, agora não tem mais graça. Eu queria fazer um comentário sobre o que você leu aí agora, que vejam só como é a justiça divina mais uma vez. E Ana, inclusive, colocou aqui no chat justamente algo em relação a isso, que ela botou, cadê? A justiça de Deus também é muito marcante nesse tópico. Verdade, Ana, porque veja que mesmo quando ela dá sequência do slide anterior para esse, por isso que eu quero fazer esse comentário, mesmo na escola, quando se perde de ano, o que acontece com o aluno? Ele se mantém na série que ele perdeu, ele não volta. Então, assim é conosco. Quando se fala em estagnar, é isso, né? A gente para onde a gente está, a gente não volta para o primário, a gente não volta para o. Veja como é interessante isso, né? Então, essa comparação, essa pedagogia aí, né? Se é que eu posso usar essa expressão, nesse comparativo com a ciência. Porque a gente perdeu, como você deu o exemplo aí do seu primo, que eu dei risada aqui, gente, me desculpem, mas 4 vezes, quando ela falou que ia se formar no sexto ano, eu não aguentei, eu tive que rir. Mas, assim, ele continuava no sexto ano, ele não voltou para a 4ª série primária,
para alfabetização, não. Então, assim é conosco. A gente vai, se a gente não melhorar naquilo ali, a gente vai ter que ir para um lugar que incentive a nossa melhora naquilo ali. Né? Então, a gente não perde o que a gente ganha. Eu achei esse tópico aqui maravilhoso nesse sentido. Era isso que eu queria comentar. Que mesmo na escola, a gente não volta. E, outra coisa. E se a gente na escola, Ana está aí, que é professora também, para reforçar isso, se a gente tiver um nível de aprendizagem que está maior do que aquela série, a gente ainda pode passar por uma prova que o Estado promove, né, que o Estado oferece, para que a gente passe para séries mais adiantadas. A gente ainda tem essa possibilidade. Então, no ponto de vista do espírito, se a gente está aqui encarnado e a gente vê que esse mundo que a gente está não é adequado para nós temos que estar num mundo mais evoluído, obviamente que a gente vai desencarnar daqui e vai seguir para um mundo mais adiantado. Veja os exilados da capela. Eu falava isso na palestra aqui do Gelfa na semana passada. Veja, segunda-feira, perdão. Os exilados da capela, eles estavam naquele planeta e aquele planeta não correspondia mais à característica deles. Então, o que é que eles foram? Eles foram, aí a gente pensa assim, Terra. Aí vieram para o planeta inferior? Não. Capela evoluiu para se tornar um planeta melhor, eles tiveram que migrar para a Terra, que era um planeta igual ao nível deles. Então, a gente nunca vai rebaixar o nosso grau de evolução. Pelo contrário, a gente vai sempre avançar ou se manter estagnado. E Ana ainda está lembrando uma coisa aqui interessante, ó. Ainda tem oportunidade de recuperação, ainda tem conselho de classe, não é isso, Ana? Exatamente, é recuperação paralela, recuperação final, conselho de classe, tem épocas aí, tem municípios que ainda tem estudo de férias. Olha quantas oportunidades que a gente tem enquanto encarnados para aprender, né, a questão intelectual. Por que a gente também não pode aprender a questão moral? Veja que a resistência é sempre nossa, né, meu irmão? Tá sem áudio, Fran. A gente não tá ouvindo, não. Você fechou seu áudio. Ai, Jesus. Agora. Estou dizendo essa imagem aqui, Ivandro. O que você sente quando vê essa imagem, Ivandro? Ana. Olha, o povo ficou sem voz. Riverson só fez arregalar os olhos e franzir a testa. É. Pois é. E a gente vai, né? Todo um processo. Nascemos aqui o bebezinho, né? Vamos crescendo, adolescência, fase adulta, fase, né, da velhice, desencarnamos, e esse ciclo vai se repetindo conforme, né, a nossa necessidade, o nascer, o encarnar, né, e o desencarnar fazem parte, né, do processo. E o ciclo não se rompe, né, ele continua. Eu vejo assim. Mas vamos que vamos. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes as suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral, que a gente sabe que não é, né? As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais degraus eles têm de subir, né? A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora,
qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si e nem para outra, né? Se não houvesse uma finalidade. Né? Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem sejo de reparar seus danos recíprocos, por meio das suas relações anteriores. Quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Alguém pode comentar esse tópico? Achei muito, muito interessante também. Ele está dizendo aqui que essa questão de encarnar uma única vez em determinado globo, ou seja, só encarnar uma vez aqui na Terra, né? Ele está dizendo que isso só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. E que as diferenças que há entre cada um de nós, né, entre todos nós, e também desde o selvagem até o homem civilizado, mostram quais os degraus que cada um precisa, né, que cada um tem que subir. A reencarnação, aliás, precisa ter um fim útil, né? Nada que Deus faz, gente, é sem uma razão, né? Sem uma finalidade. E aí ele faz essa pergunta, né? Muitas vezes, antes de conhecer a doutrina espírita, de refletir sobre essas questões, eu ficava me perguntando isso aqui. Poxa, mas por que que uma criança nasce, então, e, por exemplo, a criança nasce com uma questão congênita grave, né? Um problema cardíaco, um outro problema qualquer, e assim que nasce, desencarna. Mas para que essa, né? Por que que essas coisas acontecem? Né? Então, ele está dizendo que toda encarnação, ela tem um fim útil, ela tem um fim útil. Que se não tivesse um fim útil, essa questão, tanto que desse exemplo que ele deu, não teria proveito algum para o espírito, né? Nem para ele, nem para o espírito, nem para quem convive, né, com ele, quem passa, né? Porque para um pai, uma mãe, perder um bebê que acabou de nascer não deve ser nada fácil, né? Bem, Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil, né? Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem sejo de reparar os seus danos recíprocos. E aí a gente volta, pensa de novo no exemplo e diz: quem terá sido essa criança, né, que nasceu e que desencarnou em seguida, para esses pais que o trouxeram à vida novamente? Ou quem terão sido esses pais para este espírito, né? Por que que houve essa necessidade desse desligamento, né, para nós, um desligamento, como é que diz, precoce, né? Então, é isso que está dizendo aqui. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar, numa lei natural, os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Bem, com este slide aí anterior, nós finalizamos o estudo do capítulo 4, né? E pelo adiantado do horário, que já são 10 horas, né?
eu sugiro que nós deixemos o início, né, do estudo do próximo capítulo, que será o capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos, que a gente inicie esse estudo no próximo ano, né? O que é que vocês acham? Eu só queria deixar essa primeira mensagem aqui para que a gente refletisse, né, nela, nesse finalzinho de ano, e que ela nos fortaleça para o ano que se iniciará, né, daqui a um mês. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus 5, 4, 6 e 10. Que o Mestre Jesus possa consolar-nos, fortalecer-nos, né? E esse ano foi um ano difícil para muitas pessoas, ainda está sendo para algumas, mas que a gente possa ter essa convicção de que Deus, nosso Pai, jamais nos desamparará. E é com essa mensagem que eu quero finalizar o estudo de hoje. Vou passar a palavra a Ivandro, está me pedindo aqui. Fica à vontade, Ivandro. Eu só queria dar alguns avisos antes de você encerrar oficialmente, Francis, por isso que eu pedi a palavra, acabei até lhe cortando, me desculpe. A todos que estão aí no salão, que estão me ouvindo, levante a mão aí se vocês estão me ouvindo. Isso. Deus abençoe vocês aí, tá certo? Eu só queria aproveitar e dar alguns recados. Eu sei que vocês estão em atividade aí também. Nós vamos ter praticamente um mês de férias. Praticamente, tá certo? Porque de hoje a 8, no dia 4, nós teremos a nossa reunião para fazer a avaliação do ano de 2022, para falar já sobre 2023, mas algumas coisas nós já vamos antecipar. Por exemplo, 2023, nossa atividade vai começar no dia 11 de janeiro, tá certo? Então, nós vamos ter aí nossa reunião no dia 11 de dezembro, nossa confraternização, e aí teremos 30 dias exatos entre a nossa confraternização e a nossa primeira atividade de 2023, que será a terapia do passe. Olha que maravilha! Então, uma casa que tem investido muito nesse tratamento, nesse auxílio espiritual, e nós que temos pedido tanto isso, principalmente nós médiuns, não é? Nós que começamos o ano com meses de refazimento espiritual lá no primeiro semestre. Então, isso tem sido importante, e mais do que importante, como bem disse Francis, tem sido muito necessário. Ana colocou aqui, ainda estamos vivendo momentos difíceis, a obrigatoriedade da máscara, gente, na COIFA se faz extremamente necessária, então vamos começar a utilizar a máscara na COIFA em todas as atividades que tivermos, e onde nós estivermos, nos ambientes fechados principalmente, transporte público, vamos retornar o uso da máscara, tá certo? Isso é um pedido que eu faço a vocês. Então, retomando, dia 4 que vem, reunião, todo mundo presente, Dias Dávila, Camaçari, Madre de Deus, Candeias, Salvador, São Francisco do Conde, Amélia Rodrigues, Feira de Santana, todas as cidades estão convocadas e convidadas a participar da nossa reunião presencial. A reunião não será transmitida, será presencial, ok? Dia 4. E no dia 11, como eu já antecipei, nossa confraternização, cada um vai levar um pratinho cheio, viu, gente? Um pratinho com alguma merendinha gostosa para a gente compartilhar e fazer o nosso Natal aí, nossa confraternização de encerramento. E aí, como eu já disse, no dia 11 de janeiro, um mês depois, a gente retorna na nossa quarta-feira de orações com a terapia do passe,
presencial. Atividade coordenada pelos nossos irmãos Ailton, Sônia e Marlene. Ok? Alguém está dizendo que dia 4 a cidade de São Francisco vai estar em festa. Se vai ter reunião, assim mesmo. Foi Francis que colocou aqui. Conceição, que está lá, que trabalha na prefeitura, pode nos dizer. Mas deixa eu confirmar, continuar aqui com as informações. Nossas doutrinárias vão retornar no dia 15 de janeiro, gente. 15 de janeiro retornam as nossas doutrinárias presenciais, tá certo? E as demais atividades retornarão a partir de fevereiro. Atendimentos, né, reuniões mediúnicas e outras atividades mais, ok? Então, eu queria dar essa mensagem aí. Alguém quer falar alguma coisa aí no salão, Conceição? Alguém tem alguma dúvida? Você já tem algo a dizer sobre o dia 4, que Francis colocou aqui, que a cidade vai estar em festa? Eu, de fato, não sabia disso. Acho que seu Lauro também não. Pessoal da COIFA está ouvindo? Dia 4. Ivandro. Dia 4, a cidade tem a lavagem da Conceição da Praia, mas isso não impede a reunião da COIFA. Está mantida a reunião 4/12. Ok, respondido então para nós aí, viu? Por favor, gente. Primeiro obrigação, depois a devoção. Minha vovó já dizia assim. Então, quem quiser lavar o que quer que lave aí, deixe para lavar depois da nossa reunião. Primeiro a nossa reunião, e aí depois, isso, Ana, depois o povo vai lavar o que quiser na lavagem aí de São Francisco do Conde. Mas primeiro a nossa reunião, ok? Francis, pode conduzir aí o estudo, o encerramento. Obrigado, gente. Ju, beijo para você. Gil, beijo para você. A todos aí, Aninha, a todos que estão presentes virtualmente. Deus abençoe e proteja cada um e cada uma de vocês. É isso aí, gente. Eu achei pertinente lembrar para que não ficasse nenhuma dúvida, né? Mas que Deus nos abençoe poderosamente, não só hoje, né? Mas em todos os dias de nossas vidas. E assim se encerra o estudo do Evangelho no ano de 2022, né? Para que em 2023 seja retomado conforme as diretrizes aí da casa vão estar estabelecendo, né? Que o Mestre Jesus abençoe a todos e vamos orar, né, para encerrar a nossa atividade, mais uma vez agradecendo imensamente, pedindo desculpas pelo início da transmissão, por questões tecnológicas, houve um probleminha, mas graças a Deus deu tudo certo, como sempre, né? Graças à espiritualidade maior. Então, oremos, fechemos nossos olhos. Amado Mestre Jesus, gratos te somos, Senhor, por mais este momento de tanto aprendizado, né, de rico aprendizado, o Senhor nos concedeu, e tem nos concedido, né, as oportunidades de aprendizado a todos os dias de nossas vidas. Gratidão à espiritualidade por toda a assistência prestada durante o decorrer deste ano, em todos os nossos estudos, a todo o amparo que nos foi dado, não só a mim, como a Jailton, a Ana Bueno. Mais uma vez, muito obrigada, Senhor. Que o Senhor possa estender as suas poderosas mãos sobre cada um de nós que estamos em nossos lares, que estão aí na COIFA presencialmente, onde quer que estejamos acompanhando essa reunião, esse estudo, possamos nesse momento receber dos altos céus o lenimento, né, as bênçãos de cura, de harmonia, de paz interior, das quais necessitamos. E que possamos nos fortalecer, de hoje a 8, estarmos aí juntos e reunidos, né, em prol de mais uma reunião, né, para que nosso ciclo, né, de 2022 possa se concluir da melhor maneira possível.
na Casa Espírita. Que o Mestre abençoe a todos, dê um domingo de paz a todos, um restante de mês, né, e um início de mês de dezembro também, abençoado para cada um de nós. Que assim seja, muita paz a todos, todas e todos. Um forte abraço e até breve, se Deus quiser. Encerrar a gravação.